Pronto, iniciei. Agora foi. Foi? Foi. Boa tarde. Pronto, prof, a gente já está ao vivo. Beleza. Estamos ao vivo para você já. Vamos só dar um tempinho aqui. Eu acho que o pessoal vai ter que entrar nesse link. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. A gente teve um problema na plataforma e a gente está enviando um novo link. Deixa eu ver aqui. Mari, a gente pode mandar o link para as meninas para elas colocarem no Instagram, porque o pessoal. Sim, sim. A Lu tá entrando também. Gente, boa tarde. Sim, sim. A Lu tá entrando também. Cadê o StreamYard? A Lu tá logando, mano. Oi, gente. Vou deixar só você, prof. Tá bom. Beleza, Amanda. Amanda, você consegue postar no Instagram o novo link? Vamos aí esperar mais uns 2 minutinhos, o pessoal imigrando. Tá bom. Beleza, Amanda. No status, pode postar no... não, fica lá só para ver quem vai pedir o novo link. Tá? Boa noite, gente. Então, vamos começar? Né? Então, primeiramente, desculpa aí pelo atraso, né? A gente teve um pequeno delay aí por conta de problemas técnicos, né? Mas a gente conseguiu aqui, né? A gente, lembrando que é o nosso primeiro encontro, então tudo a gente está tendo que aprender, então, né? A gente finalmente conseguiu aqui, a gente estava até um pouco desesperado, ainda bem que a gente conseguiu, mas muito obrigado aí, né? Todo mundo que está aqui com a gente. Então, né? Antes da gente começar com a palestra, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o grupo, né? A gente está aí com os alunos membros, né, do grupo. A gente tem alunos aqui da FMU e a gente tem também participantes de todas as faculdades, de qualquer faculdade. Então, o nosso grupo é aberto para qualquer aluno, né, que esteja interessado em aprender um pouquinho sobre patologia forense e necrópsia. Então, vai estar aberto para todos vocês. Tá? Então, muito obrigado aí pela presença. E antes da gente começar, né, eu queria falar só alguns recados sobre a palestra. Essa palestra, gente, é uma palestra introdutória. Então a gente vai falar da introdução tanto da necrópsia quanto da patologia forense. Nessa introdução, a gente vai tentar explicar, né, de forma bem superficial o que é o assunto, sendo que vários desses assuntos que eu vou citar hoje, né, a gente vai falar, né, a gente vai ter palestras exclusivas para falar sobre esses temas que hoje a gente vai estar falando de forma superficial, tá? Então, mais para frente, a gente já está montando o nosso cronograma de palestra, já está convidando os palestrantes, né, para a gente aprofundar cada vez mais dentro desse tema. Aqui, durante a apresentação, eu vou colocar algumas fotos bem sensíveis, né, fotos de necrópsia. Então, durante o nosso grupo todo, vão ter fotos muito sensíveis. Então, né, já fazendo um aviso prévio para vocês, a palestra ela vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, você pode depois ir lá ver a nossa palestra, né?
eu só peço que não reproduzam as fotos, né? Aqui a gente aqui vai resguardar a privacidade dos tutores em alguns laudos que a gente vai colocar, mas como a gente tem a finalidade acadêmica, né, a finalidade de aprendizado, a gente vai expor os animais. Então, né, como uma forma de educação, uma forma de respeito, né, não reproduzam essas fotos, né? Então, se você vai fazer um trabalho na sua faculdade, qualquer coisa, não use essas fotos, não. Joga alguma foto que você encontrar no Google, alguma coisa, porque várias dessas fotos aqui a gente só pode usar com uma finalidade acadêmica específica, e se a gente faz de forma errada, a gente pode expor, tá? Então, durante todas as palestras vão ter fotos sensíveis, né? E essa foi uma dos critérios que a gente teve para escolher a cor do grupo. A gente falou assim: não vamos colocar uma cor pesada, não. Vamos colocar uma cor mais leve, uma cor tranquila. E aí a cor do grupo ficou como rosa e verde, né? Então vocês vão se enjoar de ver essa identidade visual nossa, rosa-verde. Essa é para deixar uma amenizada, para dar aquela maquiada, né? Nesse assunto que é um pouco mórbido e um pouco gore, né? Um pouco exposto. Então, são esses aí os recados iniciais. A minha iluminação é péssima, Amanda. Eu tô com a luz ligada praticamente na minha cara. Mas tudo bem, não vai ficar aparecendo eu não, tá? Vai ficar assim, ó. Eu e a Mari. Mari, você vai tirar você? Você vai ficar? Pode ir, Mari. Pode tocar o barco. Então, gente, né? Vamos falar então, vamos dar início sobre a introdução, né? Aí a patologia e a necrópsia forense. Então, antes de mais nada, para a gente começar, né? Vamos dar uma viajada um pouquinho, né? Antes da gente falar sobre o processo em si, sobre as definições em si, né? Vamos dar uma viajada. Então, eu decidi começar a nossa palestra com essa frase, essa máxima do latim, que chama-se "qui est veritas", que na verdade, apesar de eu não ser muito religioso, meus alunos sabem muito bem, foi uma frase que Pôncio Pilatos falou para Jesus na hora do julgamento, né, indagando Jesus, e ela significa o que é a verdade, né? E essa é uma frase que mexe muito com qualquer patologista, né? Eu acho que a patologia forense, mais do que a patologia, mas em todo o aspecto da patologia, a verdade é um fundamento essencial, né? A patologia forense é, em sua essência, a busca pela verdade. Então, não importa o que o clínico fale, não importa o que várias profissionais falem sobre o animal, durante um procedimento de necrópsia, né, através dos mecanismos e dos conhecimentos da patologia forense, você vai ali procurar a verdade. Então, a verdade é um fundamento muito importante na patologia, e a verdade, ela nem sempre é o que a gente quer. A verdade, ela pode ser humilhante, ela pode ser suja, indesejável, triste, ofensiva, mas ela também pode ser espetacular e libertadora. E ela não pode ser alterada. A verdade, ela é o que é. E por isso, a verdade, ela tem que ser buscada, né? Durante um procedimento de necrópsia, para você elucidar ali, no caso forense, alguns procedimentos que têm ali um cunho judicial. Então, lembre sempre que, mesmo que as aparências tendam a ter um processo, é o procedimento de necrópsia que vai poder falar para a gente o que é a verdade, tá? Vamos lá. Bom, para a gente falar de patologia forense, né? O nosso grupo é de necrópsia e patologia forense, a gente precisa explicar e desmistificar algumas coisas. A patologia forense, ela é uma área da medicina veterinária legal, né? Então a gente tem aqui, ó, né, aqui no quadradinho. Eu não sei se a minha setinha aparece, gente. Eu acho que a minha setinha não aparece. E aqui não tem nesse stream. Aparece? Não, né? Não aparece. E no StreamYard eu não sei se tem as ferramentas de caneta, mas tudo bem. Aqui nesse quadrado, né? Aqui é um esquema para a gente entender aonde que a patologia forense está dentro da medicina veterinária. A medicina veterinária, ela é uma carga ampla, né? Ela tem várias matérias. A medicina veterinária legal, ela é um dos aspectos, um dos conteúdos, uma das cadeiras dentro da medicina veterinária. E a medicina veterinária legal, ela vai englobar dentro dela diversas outras disciplinas ou diversos outros parâmetros, né, outros componentes, e um deles vai ser a patologia forense.
Eu peço desculpas também, gente, porque quando eu coloquei os slides aqui no StreamYard, né, ele deu uma mexida, né? Ele deu uma desconfigurada aqui em alguns slides, mas nada que atrapalhe o nosso desenvolvimento da palestra. Bom, a medicina veterinária legal, ela é a aplicação dos conhecimentos médicos veterinários naquelas questões que vão ser ali de respeito, né, de subsídio, a desvendar ali processos jurídicos, né? Então é a aplicação do conhecimento médico veterinário às questões que concernem os direitos e os deveres do homem reunido em sociedade. No caso aqui, não só do homem, mas também dos animais. Uma coisa que tem mudado muito na veterinária é que, não sei se é uma novidade para vocês, gente, a veterinária ela foi criada para o humano, né? Hoje, graças a Virchow, graças a Zeus, a gente tem aí uma mentalidade totalmente diferente, onde a gente coloca o animal em voga, né? A gente, se você for comparar a mentalidade, né, dos alunos de veterinária há 10, 20, 30 anos atrás e a mentalidade dos alunos de hoje, ainda bem que hoje a gente se preocupa mais com os animais, mas a veterinária ela foi criada para o humano. Até se você vê o juramento da veterinária, a hora que você vê o juramento, você fala assim, peraí, mas e os animais? Eu não fiz isso aqui pelo amor aos animais, né? Eu até falo que os alunos que a veterinária é um curso de amor, né? Se você entra na veterinária com um sonho, né? Na causa animal, mas a gente se esbarra em muitas coisas, mas isso tem mudado muito, tá? Então, em resumo, a medicina veterinária legal nada mais é do que a aplicação dos conhecimentos veterinários dentro do âmbito jurídico. E o âmbito jurídico, formado pelos profissionais de direito, eles não têm subsídio para dar, né, ultimatos, para dar conclusões sobre um assunto tão técnico que é a veterinária. E por isso o veterinário que atua nessa área, ele tem que transitar entre a veterinária e o direito, né? Bom, a medicina veterinária legal, ela tem várias áreas, né? Ela tem a patologia, a toxicologia, a deontologia, recentemente, né, a psiquiatria e a psicologia forense, né, a criminalística, que é uma das áreas que o aluno mais gosta, né, que o CSI mostra, que é fazer perfil criminal, investigação, né, a questão de identificação, que é algo muito importante na veterinária, né, por conta das fraudes, principalmente pensa no animal segurado, né, e aí você tem um animal segurado, e aí você tem lá que ele vale, né, o sinistro dele é de, sei lá, 5 milhões de dólares, né? Até brinco com os meus alunos quando eu falo de animais segurados. Tem animais que custam 5 milhões de dólares. Vai me sequestrar. Liga para minha mãe e fala assim, ó, seu filho foi sequestrado. Paga 5 milhões de dólares nele. Ela não vai pagar. Mas tem gente que paga nos animais. Então, né, a identificação ela é muito importante para você saber se aquele animal que morreu, né, ele é o mesmo animal que está na pólice de seguro. Às vezes, agindo de má fé, o cara pode ir lá e pegar um animal que morreu e tentar, que parece muito com aquele animal, e tentar fazer ali, né, algum tipo de fraude. Então, a identificação, né, é uma parte muito importante. Tanatologia, que é o estudo das alterações pós-mortem, né, a tanatognose, são os estudos das alterações que vão acontecer depois que o animal morre. Sexologia, que são as questões das parafilias, e a zoofilia é uma delas, né? Então, o fato de um indivíduo fazer algum ato sexual com o animal é crime, e isso, né, é algo a ser pesquisado, e durante um procedimento de corpo de delito ou um procedimento de necrópsia você tem indícios disso. A antropologia, a relação animal-homem, né? A antropologia também entra dentro da veterinária, apesar do foco de estudo ser o homem. A infortunística, que são os acidentes, os acidentes, até é uma coisa muito comum a gente ver esses desastres, né? Antigamente a gente via desastre e a gente não sabia de nenhuma notícia de animal que foi atingido pelos desastres. Hoje a gente consegue ver desastres e consegue ver, né, os veterinários se mobilizando, campanhas, até a novela Pantanal, eu não assisto, mas fiquei sabendo que mostrou uma queimada e evidenciou o que acontece com os animais durante essa queimada, né? A entomologia forense, que é o estudo da fauna cadavérica, né, dos insetos que vão ali povoar o cadáver para fazer, né, até inferências sobre troca de ambiente ou também sobre tempo de morte, né, que dão informações muito importantes. A genética, que a gente está pensando até chamar um palestrante para falar de genética forense para gente, e a rastreabilidade e a questão de seguro que eu falei para vocês. Então, a patologia, em resumo, a patologia forense, ela é só mais uma
dos braços aí da medicina veterinária legal. Mas eu coloquei ela bem no centro ali, ó, da medicina veterinária legal, para puxar a sardinha para patologia, não porque eu sou patologista e que eu gosto de patologia, mas a patologia, gente, ela envolve muitas outras partes dentro da medicina veterinária legal. A patologia, ela envolve a toxicologia, ela envolve a criminalística, a identificação, a tanatologia, a sexologia, a infortunística, a entomologia, né? Ela envolve diversas outras áreas, e isso é muito importante, né? Então, a patologia, eu ouso a dizer, eu acho que quase todos os patologistas forenses, ou as pessoas que falam de patologia forense, elas falam isso, já escutei elas falando isso, que a patologia é, sem sombra de dúvidas, um dos braços principais dentro da medicina veterinária legal. E através desses processos, desses braços, a medicina veterinária legal, ela tem o foco de agir, né, para detectar casos de imperícia, imprudência, negligência e, no caso da patologia forense específica, alguns casos de abuso. E o foco da medicina veterinária legal, ela é tanto no animal vivo quanto no animal morto, ambiente ou alimento. Então, quando a gente pega todos esses aspectos da medicina veterinária legal, ela tem tanto o animal vivo, animal morto, ambiente e alimento, como ali foco de estudo, tá? Dri, eu vou responder as perguntas no final, tá? Eu vou responder as perguntas no final, mas já tô aí, já pensando na sua pergunta. As meninas vão moderar as perguntas no final, tá? Então, todos esses aspectos de imperícia, imprudência e negligência, a gente vai conseguir evidenciar, né, eventos de maus tratos, né, eventos de morte provocada, tráfico de animais, a má-fé, animais, processos, né, legislativos e processos de animais segurados. E, aí deu uma configurada aí no final, a medicina veterinária legal, assim como toda a medicina veterinária legal, medicina veterinária comum, ela é muito espelhada nos eventos e na evolução da medicina humana. Então, quase todos os processos que a gente faz, a gente tenta se basear na literatura humana para a gente tentar espelhar. Então, toda área nova que surge dentro da medicina veterinária, ela é espelhada, né? Ela tem como exemplo a medicina humana, e a medicina veterinária legal também está nisso. Tanto que as primeiras pessoas que começaram desbravando na patologia forense, elas foram também lá para a patologia forense humana, elas foram fazer estágio em ML, foram identificar padrões, né, modelos estruturais da medicina humana para tentar aplicar na medicina veterinária legal. Bom, a patologia forense em si, por definição, né, vai ser a aplicação da patologia dentro de conceitos jurídicos. Então, a patologia forense, ela vai utilizar os conhecimentos da patologia em prol da justiça. E o que é patologia? Se você aí é aluno, né, que já passou pela patologia, você está cansado de saber que o professor chega lá no primeiro dia de aula e fala assim, patologia, estudo das doenças. E a gente sempre escuta uma piada do aluno, vai estudar o pato, né? Eu tô cansado. Eu já chego no primeiro dia de aula e falo assim, se fizer essa piada, tá reprovado. A gente tem a patologia. A patologia é um ramo da medicina, né? Que vai se dedicar às alterações estruturais, bioquímicas e funcionais das células e dos tecidos. E ela é uma ponte muito importante entre as ciências básicas e as ciências aplicadas, tanto que a gente tem a patologia geral e a patologia especial. Se você já está no quarto, quinto semestre de veterinária, você já sabe que você teve duas patologias, a geral e a especial. A geral, ela é um ramo, né, base, ela é uma matéria base, e a especial é uma matéria aplicada, uma matéria específica, tá bom? E na patologia forense, então, né, como a gente falou ali, a gente vai usar os conhecimentos aí das doenças e das alterações para a gente detectar processos de abuso, negligência e crueldades, né, crueldade animal. E uma coisa muito importante dentro do procedimento da patologia forense é você justamente detectar e, né, definir lesões que são acidentais, que aconteceram ao acaso, daquelas lesões que são incidentais, que foram provocadas com uma intenção de dolo, né? Dolo não. Uma intenção de lesão mesmo, uma intenção de malefício, de machucar o animal. E não tem como você falar de patologia forense se você não falar de necrópsia.
Então acaba que a necrópsia ela está muito vinculada à patologia forense, porque a necrópsia é um dos principais mecanismos, uma das principais ferramentas que o patologista vai ter ali para poder fechar os seus diagnósticos e falar ali sobre esses processos de abuso, negligência e crueldade. Alguns aspectos, aqui eu escolhi para a gente falar, gente, depois da gente ter definido, né? Eu acho que essas definições de patologia, de medicina veterinária legal, elas são muito importantes para a gente começar qualquer assunto dentro da área, mas a gente vai ver até durante as nossas palestras que o tema da medicina veterinária legal e da patologia forense, ela é muito amplo, né? Eles são muito amplos. E essa amplitude desses temas, elas vão permear por processos de psicologia, leis, né? Então tem algumas coisas muito importantes que eu quero introduzir aqui e que durante o nosso desenvolver do curso, a gente vai pegar cada um desses braços e vai tentar minuciar melhor, né? E pormenorizando isso, a gente pode entender alguns processos para a gente entender o quebra-cabeça final. Bom, antes de falar de qualquer outro processo, a gente precisa falar sobre o maus-tratos. O que é o que é um processo de maus-tratos e como ele é visto, né, judicialmente. Então, para a gente tratar de forense, algo legal, né, de medicina veterinária legal e patologia forense, a gente precisa ter ali o respaldo, né, da lei. Existem diversas leis e, por sorte, essas leis vêm em constante evolução. A gente vê direto, né, aí nos grupos, no Instagram, alguma lei que foi alterada, né, alguma lei que foi alterada geralmente para melhor, né? A gente está tendo uma evolução muito grande recentemente com a questão de direito animal, né? E a gente tem aí a principal lei de proteção aos animais é uma lei de 1998, que é uma lei federal, né? Que é a lei de crimes ambientais. Então, no artigo 32 dela, fala que praticar auto de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é crime, né? Só que tem um porém. É crime, galera. Só que olha a pena. A pena antiga era de 3 meses a 1 ano. Isso mudou recentemente. Porque isso aqui era um dos... Existiam 2 pontos que o direito animal sempre lutou para mudar e recentemente eles conseguiram. Primeiro, é que o animal era um objeto do ser humano, né? Então, a primeira coisa que tinham que alterar, e eles conseguiram, é essa definição de que o animal era um objeto de posse do ser humano. Se um objeto é de minha posse, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Se eu tenho uma caneta e eu quero jogar ela pela janela, eu não estou fazendo um crime. Se eu tenho um animal e quero espancar esse animal, então, pela analogia, e não seria um crime. Então, a primeira coisa que foi mudado é o animal não ser mais um objeto. Hoje, o animal, ele não é uma posse do humano. Ele é um indivíduo, um ser vivo que está sob a tutoria de um humano. Então, tanto que na veterinária, antigamente a gente chamava de proprietário, né? E toda vez que alguém fala proprietário, até mesmo eu me confundo nas aulas e falo, é errado. A gente não pode definir, né, o humano que cria um animal como proprietário. Ele é um tutor daquele animal. Então, o animal, felizmente, ele mudou, ele não é mais um objeto e ele agora é um indivíduo vivo, né? Demorou muito tempo para perceberem que ele era um indivíduo vivo, né? Sobre a tutoria de um humano. E isso já muda completamente a visão jurídica sobre aquele animal nos casos de maus tratos. E outra coisa é a pena, né, gente? 3 meses, 1 ano, né? Então existem vários estudos que correlacionam a violência animal com a violência humana, que a gente vai chamar de teoria do link, ou teoria do elo, que a gente já tem uma palestra engatilhada para falar só sobre teoria do link ou teoria do elo, que mostra que o abuso ou a violência contra o animal, ele pode ser um indicador ou até um premeditador da violência contra o ser humano. E a gente tem vários âmbitos de violência violência doméstica, violência contra a criança, violência contra o idoso, aonde a violência animal acontece. Quem aí gosta de filme, seriado de serial killer, pode ver que sempre tem um animal que morre. Pode ver, que ele sempre coloca... quando eu tô assistindo uma série, um filme, e tem serial killer, e aparece um animal, eu já fico apreensivo. Fala assim, ó, esse autor, esse diretor, esse roteirista, ele só colocou esse animal para morrer. Porque ele sabe que a maioria
das pessoas que têm transtorno de comportamento antissocial, né, ou psicopata, sociopata, igual a gente mediaticamente fala, eles começam, né, com a tríade de McDonald, né? Eles começam com o processo ali, um dos elementos da tríade de McDonald é a violência contra o animal. Então é bastante comum. E se você, galera, né, conscientiza a sociedade de que os maus tratos é um premeditador para uma violência, e você penaliza esse indivíduo de forma mais significativa, ele repensa. Né? Então, isso aí é um processo de criminologia preventiva. Então, isso nos países mais envolvidos é bem né, definido, e no Brasil, felizmente, está tendo uma vertente muito grande dos pesquisadores, das pessoas que atuam nessa área, de caracterizar e provar isso, né? Bom, então, existe muito essa relação, né, de animal agredido e criança agredida. Então, você vai encontrar aí, se você for lá nas plataformas de busca textuais, né, de artigos, você vai encontrar um monte de artigos e periódicos falando sobre a correlação de crianças que são abusadas e vão perceber os animais também são abusados ou vice-versa, né? Então você tem essa relação muito pertinente aí. E esse abuso, gente, quando a gente fala de abuso, não é só o animal apanhar, não. Tem o abuso físico, o abuso emocional, o abuso sexual e a questão da negligência, né, que está relacionada ali à posse responsável. Se você tem um animal sob a sua tutoria, você precisa garantir todas as necessidades desse animal, né? Então não é só ter animal. Antigamente a gente via muito isso, né, gente? Quem não conhece alguém que tinha animal por ter? Tinha animal para ser vigia de garagem, né? No animal não é só para ter, não. O animal ele é um tutor. Vários amigos meus chegam assim, eu quero um cachorro, Ramon. Que raça você indica? Eu falo, antes de você querer a raça, fala assim, você sabe que o animal é um filho, né? Você sabe que você vai ter que dar atenção, você sabe que ele tem comportamentos, alguns animais são carentes, alguns animais têm ansiedade. Você está pronto para ter um filho? Ou você quer um ursinho de pelúcia, né? Inclusive, eu vou mostrar um caso hoje para vocês, onde os tutores mataram um animal. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que é um caso que a gente fez que eu fiz quando eu fiz na residência, né? Eu estava na residência, não fui só eu, foi uma equipe, né? Eu falo eu, mas não fui só eu estava na residência, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Mas existe essa questão da posse responsável também. Outro parâmetro, outro aspecto muito importante para a gente entender dentro da patologia e medicina veterinária legal, que está correlacionado com os maus tratos, né, que permeia aí o âmbito da sociologia, psicologia e antropologia, é a síndrome de pequeno poder e a violência doméstica, né? Vamos definir primeiro essas partes, gente, aqui. Eu coloquei muito texto porque é definição de psicologia, então fica aí no slide, mas eu não gosto de slide com muito texto, não, mas eu optei por deixar aqui nesses próximos 3 slides aí muito texto por definição. A síndrome de pequeno poder, com certeza você já viveu ela, se é que você não faz uso dela, não é mesmo? A síndrome de pequeno poder, segundo a psicologia, é uma atitude de autoritarismo por parte de um indivíduo que, ao receber uma espécie de poder, ele sobe a cabeça e ele começa a usar esse pequeno nível hierárquico de poder para fazer uma forma imperativa e absolutista de abuso em cima das outras pessoas. É aquele chefe que abusa de você e aí você faz porque ele está numa escala hierárquica. É aquela pessoa que, por você gostar dela, usa, né, do fato de gostar de você para abusar. E isso acontece permeando diversos outros processos. A síndrome de pequeno poder, infelizmente, ela está muito presente na violência doméstica, por conta do machismo, por conta daquela hierarquia ridícula que a sociedade tem, mas ela acontece muito. E o cão, vocês acham que vai estar na hierarquia alta ou baixa dentro da síndrome de pequeno poder, né? O cão é um vulnerável. O cão é aquele animal que não vai reclamar, aquele indivíduo que não vai reclamar. Então ele está ali dentro da síndrome de pequeno poder. E a gente tem uma correlação de dependência muito tóxica com o animal inserido na violência doméstica e síndrome de pequeno poder. Por quê? Porque a gente tem sempre o agressor, né, que usa a síndrome a síndrome de pequeno poder num companheiro, numa criança, e eu coloco companheiro aqui porque a gente sempre pensa que a violência doméstica é homem atuando na mulher, mas pode ser o contrário, pode ser o homem no outro homem, ou a mulher na outra mulher, vamos deixar, né? São todos os tipos de lares, né? A gente pode ter a violência doméstica.
mas a gente tem sempre um companheiro, né? Na questão com a criança também. E o animal, ele está inserido nesse aspecto. O animal está ali também. E é uma coisa engraçada, gente, é que assim, o animal e a criança, eles não mentem. Animal e criança, eles não escondem, eles demonstram medo. Então, existem vários trabalhos de psicologia que mostra que quando, né, observa a relação de psicologia junto com o veterinário, até, por exemplo, se a gente pegar como exemplo, um agressor que ele agride o animal como forma de mensagem. Então, ele agride o animal e fala para a esposa, esposo, para o companheiro, companheira. Fala assim, se você não fizer o que eu quero, você é o próximo. O companheiro ou companheira, muitas vezes, ele tem medo de denunciar, mas ele ama o animal, né? Mas ele ama o animal. E aí, o que acontece? Ele leva no veterinário e fala assim, doutor, meu cachorro foi atropelado. Doutor, o meu cachorro sofreu um acidente. E aí, pelo mecanismo da traumatologia forense, você sabe como que é uma lesão de uma paulada e como é uma lesão de um atropelamento. Mas muitas vezes o clínico que está lá na clínica, ele não tem noção, porque ele não teve na faculdade dele, ou ele não fez um curso, ele nunca parou para ouvir sobre a patologia forense e a traumatologia forense. Então, aqui já mostrando uma importância do veterinário dentro do âmbito de violência doméstica, que eu vou mostrar até alguns artigos aqui para vocês. E se você olhar, muitas vezes o agressor, ele vai junto com o companheiro ou companheira no veterinário. E o veterinário, ele consegue observar o comportamento do animal em relação ao companheiro, o comportamento do animal em relação ao agressor. Muitas vezes o agressor, ele passa por cima das respostas, né, do companheiro ou companheira. O animal não quer ficar perto do agressor. O agressor chega perto dele para fazer carinho, porque o agressor está atuando, mostrando que gosta do animal. O animal fica arredio. Aí você olha e fala assim, por que esse animal está com medo do cara que é o dono dele? Né? Então, existem diversos aspectos comportamentais que você consegue inserir ali, né, dentro da veterinária, que não só a patologia, né, que não só, a gente até, o foco da patologia é a necrópsia você faz no animal morto. Será que você precisa esperar o animal morrer para você ter algum tipo de inferência, fazer algum tipo de, para resolver, para pelo menos denunciar de forma anônima aquilo, né? A denúncia também é um problema, viu, gente? A gente vai procurar um palestrante que fala sobre a questão de denúncia também, tá? Denunciar também é um problema, tá? Deu uma mega desconfigurada nesse slide, mas vamos falar de um assunto aqui que eu gosto muito e eu tenho que me controlar, me segurar para não ficar falando o resto da palestra sobre isso. Sobre o transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de personalidade social é o vulgo psicopata sociopata, né? Mas o termo psicopata e sociopata são termos midiáticos, são termos criados, até é usado no direito, mas o termo correto, segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, é o transtorno de personalidade antissocial, também chamado de TPA. O que é? Vamos resumir. Uma pessoa que tem transtorno antissocial, ela, né, é uma pessoa que tem total falta de empatia. Para a gente entender a empatia, a gente precisa pensar em dois círculos. O círculo verde claro é o círculo razão. E o círculo verde escuro é o círculo emoção. Tudo na sua vida é baseado por esses dois aspectos, razão e emoção. Algumas pessoas têm mais razão, algumas pessoas têm mais emoção, depende da situação, depende da sua criação, depende da sua genética, depende de vários fatores, né? Mas o que acontece? A razão e a emoção, quando elas se fundem, ela forma uma zona chamada de empatia, que é a capacidade intelectual e emocional de se colocar no lugar do outro. Quando você olha para alguma pessoa sofrendo e você tem empatia com ela, você se coloca no lugar dessa pessoa, então você jamais faria um mal. Você pensa, se eu fosse aquela pessoa, eu não queria passar por isso. E aí isso te evita, isso te limita de fazer certas coisas. Por exemplo, eu quero uma promoção. Quem vai ganhar a promoção é o meu colega de trabalho. Se eu matasse meu colega de trabalho, eu seria o próximo. Mas eu não vou matar o meu colega. Primeiro, porque eu vou me arrepender, eu vou ter remorso disso. Segundo, que se eu fosse aquela pessoa, eu não queria ser morta. Então, eu não vou fazer. Parabéns, você é uma pessoa normal.
Agora, se você olha para essa situação e pensa assim, nossa, se ela morresse eu ganhava promoção, aí eu vou matar ela. Só que eu vou fazer de um jeito que ninguém vai ficar sabendo, porque você tem medo do quê? Da justiça, né? Então, acaba que uma pessoa antissocial, ela tem total nulificação da emoção. Ela age, geralmente, né, de uma forma sem limites e sem escrúpulo, né, a ganho para conseguir o ganho dela. E eu tenho até vários vídeos na internet que mostram entrevistas com as pessoas que são antissociais, só que elas nunca cometeram crime porque elas não querem, né? Existem aquelas pessoas que são antissociais e elas cometem crime porque elas têm o desejo, né? Vocês podem ver que um psicopata, um sociopata, um serial killer, ele gosta de matar por conta de uma questão de poder. Ele gosta de ver a vida saindo da pessoa. Isso é como se fosse uma droga para ele. E ele trata as pessoas como objeto, porque eles não têm empatia, ele não tem remorso. O único remorso dele é se ele for pego. Ele só se preocupa com isso. Mas as pessoas, elas são objetos. E elas vão ser descartadas à medida que essas pessoas ficarem na frente de seus objetivos, né? E o animal, gente, de novo, é um indivíduo que está ali. Se eu matar ele, ninguém vai ficar sabendo, ou ninguém vai fazer nada, né? Então, o maus tratos com o indivíduo, o maus tratos animal no indivíduo que tem transtorno de personalidade antissocial, ele começa desde a infância, que é onde a criança não tem freio e ela tem a curiosidade. E os maus tratos contra os animais na infância, eles servem como escada. Primeiro eu mato uma formiga, depois eu mato um ratinho, depois eu mato um cachorro, depois eu mato um cavalo, depois eu mato um humano. Eu vou criando coragem para evoluir nessa escala de evolução e desenvolvimento de espécie. E também é um laboratório de anatomia. Eu sei que se eu cortar o dedinho, eu causo dor, mas eu não mato. Eu sei que se eu der uma facada na perna, eu causo dor, mas eu não mato. Se eu der uma facada no coração, eu mato rápido. É isso que eu quero, né? Então, é uma escada, é um degrau, né? Então, a gente tem aí... e existem diversos livros, gente. Eu acho que esse tema ficou muito famoso, né? Principalmente com a Ana Beatriz, que é uma psiquiatra forense, né? Ela lançou Mentes Perigosas e é um tema muito comum. E com certeza alguém com transtorno antissocial já passou na sua vida. Nem todos eles matam, viu, gente? Alguns enganam, alguns deles destroem a sua vida, mas não matam. E chegando aqui na teoria do link, que é um elemento muito importante aqui dentro da patologia e da medicina veterinária legal. A teoria do link, em resumo, é a correlação entre abuso animal, né, negligência e violências entre outras classes de humanos, né, de pessoas, como também mais susceptíveis, né, que é o fato da abuso animal, relacionado com abuso de idoso, relacionado com abuso de criança e a violência doméstica. Então, todos esses processos, eles estão linkados. Então, se você detecta um deles e esses outros atores, esses outros indivíduos estão no mesmo ambiente, isso é um premeditor, né? Isso pode ser um indicador sentinela, né? Então, muitas vezes, essa pode ser a ponta do iceberg. A gente vai falar mais sobre a teoria do link. Bom, então, só para a gente descontrair um pouquinho, né? Então, psicopata é o termo lá que a gente usa para, né? Até a gente brinca com os meus alunos, assim, quando a gente está na aula de necrópsia, eu vejo ali quem quer cortar o animal, quem quer tirar o olho, eu falo assim, ó, o psicopata, né? Aí eu já fico falando, ó, meus psicopatinhas, meus futuros psicopatas. Então a gente pensa que psicopata, né, é aquele indivíduo monstro, é monstruoso. Pelo contrário, gente. Todos esses aqui são psicopatas, né? Psicopata, galera, é uma pessoa normal. E como eu falei para vocês, ele é uma pessoa que a razão é maximizada pela nulificação da emoção. Então ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele é uma pessoa extremamente ardilosa, e ele vai, né, aprender ali a manipular, né? Existem estudos que falam que o indivíduo que é antissocial, ele não tem empatia. Só que se ele aprende a atuar e a usar empatia, ele se torna uma pessoa muito mais perigosa. Porque ele consegue olhar uma pessoa e falar assim, ó aquela pessoa, para ela conseguir as coisas, as pessoas precisam gostar dela. O que eu preciso fazer para as pessoas gostarem de mim? Eu preciso ser simpático, eu preciso sorrir, eu preciso fazer churrascos na minha casa, né? Esse cara aqui, ó, da esquerda de baixo, né, chama John Wayne Gacy, o palhaço assassino.
ele era diretor de centro de política, ele dava churrasco, ele tinha uma empresa de construção, empregava um monte de meninos, né? Matava eles, abusavam deles, né? Fazia abuso sexual de todos eles, e ele ainda tinha o processo ainda de homossexualidade enrustida, né? Que é uma causa até hoje muito problemática, né? As pessoas se preocuparem com as outras por uma questão de não poder fazer ou não ter coragem de fazer aquilo, né? Então ele tinha todo esse aspecto. O de cima ali, né? O Ted Bundy, de cima da esquerda, ele seduzia e matava mulheres. Ele foi um dos assassinos mais prolíficos dos Estados Unidos, que matou mais pessoas, né? Então ele tem aí, né, uma periculosidade altíssima e extremamente galanteador, extremamente sedutor, né? A Richthofen, que a gente conhece, o da direita lá de cima é o Jeffrey Dahmer, que também é americano, né? E ele além de ser um assassino em série, ele era canibal também, e a explicação dele era que ele queria estar com aquelas pessoas, então ele ingeria as pessoas. A de cima do meio é a Dalva, que é a primeira serial killer. Serial killer é um termo errôneo para se dizer com animais. Não é errôneo, né? É novo, mas a assassina em massa de animais da América do Sul, aconteceu em São Paulo, né? Não sei se vocês lembram daqueles animais, mais de 30 animais que foram encontrados em sacos de lixo na Vila Mariana. E o Dexter, que não tem como odiar, né, gente? O Dexter não dá. O Dexter é o psicopatinho do nosso coração, a gente ama. Então, só coloquei ele aqui, né? O Dexter, tá tudo bem, Dexter, a gente te ama, a gente gosta de você. Bom, então, falando aqui algumas literaturas sobre o que eu acabei de falar, né? Todos aí vão estar disponíveis para vocês pesquisarem depois. Então, esse aqui é o livro do Maria José, né? Maria José Salles Padilha, que ele fez um livro, né? Um dos primeiros aí do Brasil, correlacionando a crueldade animal com violência doméstica, né? Essa conexão aí que é hoje conhecida como teoria do link. A gente tem também vários artigos. O Randall, né, um dos pioneiros aí, o Randall Lockwood, ele tem vários artigos aí, e esse artigo aqui falando sobre o abuso animal, né, e abuso e violência doméstica. O que um profissional veterinário precisa saber? Então, um dos primeiros artigos aí que correlacionavam esse processo e davam um norte para o veterinário, né? E nesse artigo é interessante que ele fala assim, animais, exemplo, né? Aquele cliente que sempre volta para você com fratura. Aí você vai fazer um raio-x, ou então é um cliente novo. E aí ele vem, né, fala que o animal fraturou a pata. Você tira um raio-x da pata do animal e vê que tem uma fratura ali recente, mas que tem mais 4 fraturas em estados diferentes de cicatrização óssea. Que animal é esse que está apanhando em estados diferentes e tem várias fraturas cicatrizando em estados em tempos diferentes, né? O que está acontecendo com esse animal? Então existem diversos indícios clínicos que o veterinário ele começa a desconfiar, né? Então esse é um artigo muito importante, né? Aqui também, né? Animais agredidos, fatores que aumentam a suspeita de injúrias não acidentais, que são aquelas incidentais, né? O que é um aspecto de uma injúria que é acidental e o que é aspecto de uma injúria causada, com a intenção de causar sofrimento? Né, a do Monroe, aí, o Monroe também é um grande... Quem quiser ir pesquisar artigos, está começando, né? A gente vai, durante o nosso curso, a gente também vai falar sobre diversos artigos, tá, gente? Então, a gente vai ter aqui um monte de artigo da área. O nosso grupo de estudo não vai ser só de palestra, tá? Vai ser sobre a gente vai ter artigos, capítulos de livro também, tá? E, né, ó, isso aqui é um artigo interessante que olha o periódico, aonde foi publicada. Ela foi publicada num periódico de violência contra a mulher. E aí, o nome do artigo Violência Doméstica e Animais Agredidos, né? Um relato, né, de animal abuso por mulheres que experienciaram, né, violência e mulheres que não vivenciaram violência. Então, assim, pegam 2 aspectos. Você vai pegar ali uma população de animal abuso e mulheres que não foram violentadas e animal abuso de mulheres que foram violentadas. E qual que é a comparação? Quais são as inferências que a gente vê disso? A correlação, a teoria do link. Não tem, Tamires, eu nunca achei eles traduzidos. São artigos
antigos, né? São os primeiros artigos que a gente tem como referência. Hoje em dia a gente consegue achar outros artigos de outros autores em português da realidade brasileira, mas a gente não tem eles traduzidos não, tá? Só lembrando, gente, que esses artigos eles vão estar no YouTube depois. A nossa palestra ele vai estar no YouTube depois, tá? Aqui, um artigo de uma colega, a Adriana, né? A Adriana, ela foi pós-graduanda quando eu era residente, hoje ela é professora da Unixul, né? Uma colega nossa, foi professora da FMU também, e ela concentrou o seu estudo de pós-graduação em maus-tratos contra animais, contra felinos, que ela é uma gateira convicta, né? Ela é um exemplo, um dos meus grandes exemplos de gateira, a Adri é muito gateira, e ela trabalhou também com toxicologia, né? O resultado de mestrado dela fez o doutorado dela, né? Depois a gente vai até, eu quero chamar a Adri para palestrar aqui pra gente. E aqui, e até a Amanda, que está aqui, né? Ela fez uma IC comigo sobre maus-tratos contra felinos, né? Maus-tratos de gatos, né? Então a gente tem, infelizmente, o felino como foco de maus-tratos, porque bobeira da sociedade, misticismo, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já se depararam com alguém falando assim, eu não gosto de gato. Por quê? Porque eu não gosto. O que o gato fez? Nada. Você já teve gato? Não. Por que você não gosta? Porque eu não gosto. E é uma coisa que vem, né? A mãe fala para o filho que não gosta de gato, o filho cresce e fala para o filho dele que não gosta de gato e vai passando. E se for gato preto mesmo, né? Macumba, misticismo, uma coisa ridícula. Então, infelizmente, os gatos são foco muito triste e grande de maus tratos, né? A gente vai ter uma palestra, pretendemos ter uma palestra, né, de maus tratos em felinos, né? A gente pretende trazer para vocês. E, infelizmente, a gente ainda encontra muito, essas notícias são antigas, né? Mas a gente encontra aí, infelizmente a gente encontra muito, mas tem um lado bom, né, gente? Sempre existiu. Mas hoje a gente dá uma atenção maior. Então eu sei que é triste a gente ver essas notícias, todo mundo aí fica triste, mas tá tendo. Eu percebo que durante esses anos a gente vem tendo uma importância muito maior. Você vê casos que viram destaque nacional e internacional de maus tratos, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é de 2012, mas olha aqui, gente. Foram, ó, cão é morto a facadas. Foram aproximadamente 5 golpes espalhados pelo focinho, pata direita e dorso, né? Esse último tão profundo que permitia ver os órgãos do cão. Uma pessoa, vocês já pararam para pensar que uma pessoa, quando mata um animal, né? Ela, na cabeça dela, ela tem um motivo, mesmo que seja torpe, né? Então, por exemplo, tem vários casos que, eu enveneno o gato porque ele faz cocô nas minhas orquídeas, eu enveneno o cachorro porque ele late, eu envenenei o cachorro porque ele mordeu meu filho. Mas, mesmo assim, uma pessoa, entre aspas, normal, quando ela mata um animal, ela não mata de forma violenta. Uma pessoa que deu 5 facadas no animal, gente, você pensa o que levou essa pessoa a dar 5 facadas e pensa o sangue frio e o que essa pessoa pensa que aquele animal, o indivíduo vivo, né? Qual o direito que ele tem de fazer um ato tão brutal? Então você vai ver que principalmente indivíduos com transtorno antissocial, geralmente indivíduos propensos à violência, eles vão fazer uma lesão diferente. Eles vão fazer uma lesão de mutilação, né? Se você encontra um animal morto, tudo bem, você vai ter que investigar. Agora, se você encontra... O animal pode ter morrido de alguma doença, o animal pode ter sido atropelado e ninguém deu ajuda. Agora, se você encontra um animal amarrado, 5 facadas, mutilado, ou algum processo queimado, ou algum tipo de morte violenta ou sádica, será que esse indivíduo tem que ficar impune? Ou será que ele tem que ficar só 1 ano na cadeia? Então, né? Não. E a patologia forense, ela vem lutando para isso. Esse indivíduo que mata um cachorro com 5 facadas, que mata, que mutila, que tortura, que põe fogo, que joga ácido, ele é um indivíduo que tá só esperando o momento de fazer isso com o ser humano. Se ele não fez ainda, ele vai fazer na primeira oportunidade que ele tiver de sair impune disso, né? Então a gente tem que pensar nisso, essas mortes violentas. Teve aí o caso da Manchinha, né? Do Carrefour, foi um caso que ganhou mídia nacional, né? Morre gato baleado, né, em condomínio no Parkway. Então, condomínio, o gato foi baleado. Gente, quem vai ali dar um tiro no gato?
O que o gato fez? E o tiro justifica, né? Cão morre após comer bolas de carne com cacos de vidro. Né? Médico é suspeito de ser o mandante do crime. Então, olha o que a gente pode pegar dessa notícia. Caco de vidro na carne, sadismo. Ele sabe que esse animal ia morrer sofrendo. Um médico, gente, quem faz isso não é... A gente pensa sempre na pessoa mais, né, marginalizada. São pessoas, as pessoas que têm transtorno antissocial, as pessoas sociopatas, futuros psicopatas, né, vamos usar o termo midiático, elas são pessoas extremamente inteligentes, elas podem ser chefes, líderes, médicos, né? Não é uma pessoa marginalizada, não. Então a gente pode encontrar isso em diversos âmbitos. Isso aqui é uma foto que eu tirei. Fui no Mac, felizão, tem pão atrás aí. E aí eu chego no Mac e dou de cara com esse carro no sol, no verão de São Paulo, com um cachorro lá dentro. Olha o sol, gente. E eu indignado, né? A gente vê diversos casos de crianças que morrem por ficar da mesma forma, porque a temperatura corporal ela sobe e dá hipertermia fatal. O animal ele tem um quadro de hiperemia sistêmica, porque ele tenta termorregular, mas ele não consegue, entra em choque, né? Chama hipertermia fatal. Eu fiquei, gente, uns 40 minutos do lado do carro com segurança, porque eu não sabia de quem era o carro. Eu suspeito que era uma pessoa, porque ela estava de longe vendo, e ela sabia que ela tinha feito merda, mas eu fiquei 40 minutos. Isso porque eu percebi, chamei o segurança, né? Eu não podia esperar mais, eu fiquei 40 minutos esperando para dar uma liçãozinha de moral, para dar uma palestrinha para o tutor e tirar uma fotinha dele, falar que eu ia fazer alguma coisa, né? Que isso é até perigoso, né, gente? Vai que esse cara tem uma arma, tomem cuidado, viu? Tomem muito cuidado na hora de denunciar, na hora de se expor, viu? A gente não é herói também, a gente tem que fazer a coisa certa, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu não consegui. E falei para segurança, depois pega meu telefone, se você souber quem é, me fala, eu vou tentar denunciar. Não tive sucesso, já tem uns 5, 6 anos. Mas só para mostrar que isso aqui vai acontecer, né? E uma coisa mais recente, de 2012 esse. Denúncias de maus tratos contra animais crescem 90% em 4 meses. Isso é um reflexo da conscientização. E isso é muito importante, né, para a gente ter ali uma justiça mais efetiva. E esse aqui eu peguei recente, ó, já contextualizando recente. Crimes contra animais aumentam na quarentena. A gente sabe que foi verídico o aumento de maus tratos juntamente com a violência doméstica, né? A gente tem vários relatos, várias campanhas aí, Magazine Luiza, colocando no aplicativo um botão para pedir ajuda, né? Na internet, a menina que foi pedir uma pizza e ligou para a polícia como se fosse para pedir uma pizza, que deixou um recadinho, né? Então, e os animais ficaram ali, gente, com o agressor 24 horas na casa, né? Então, os crimes contra animais aumentaram muito na quarentena. E hoje a gente tem muito mais fácil formas anônimas de denúncia. E a gente vai tentar fazer uma palestra só sobre denúncia aqui também, tá? Então, ó, denúncias de violência contra animais em São Paulo, né, aumentaram cerca de 81% em 2020. Então, isso é bom, gente. Galera tá denunciando, galera tá entendendo. Isso é um reflexo muito bom. Essas notícias tristes que a gente vê, a exposição delas, ela garante, né, ali a efetivação de alguns processos. Então, isso é importante. Bom, vamos voltar agora, né? Eu escolhi falar um pouquinho disso aqui porque não tem como a gente falar de patologia forense e medicina veterinária legal sem a gente falar desses processos, né, que a gente vai passar. Vamos falar um pouquinho de necrópsia. Eu sou um eterno apaixonado por necrópsia. Eu lembro da minha professora de patologia, a professora Veridiana, fazendo necrópsia, o quanto eu era encantado. E o quanto eu sou grato pela minha professora, e o quanto eu uso ela de exemplo nas minhas aulas, né? E a necrópsia, para mim, foi um caminho sem volta, desde que eu fiz estágio, me deixaram fazer estágio na patologia, sem eu ter tido patologia, e de lá eu nunca mais saí. Né? A necrópsia, para mim, é uma coisa incrível. Os alunos, quando têm aula de necrópsia comigo, eu acho que eles entendem isso. Né? A necrópsia, gente, por definição, ela vai ser um conjunto de procedimentos mecânicos, ou seja, você precisa treinar para fazer, né? Como tudo na vida, você vai jogar bola pela primeira vez, é ruim. Se você vai jogando bola durante os anos, você fica bom. A necrópsia é a mesma coisa. A primeira necrópsia, você vai se cortar, você vai cortar tudo torto. Ai, professor, eu não sei. Calma, com a técnica, com a prática, você vai ficar bom. Então, é um procedimento mecânico.
ele tem que ser organizado e ele tem que ser hierarquizado. Não é porque o animal morreu, você pode ir lá fazer o que você quiser, abrir da forma que você quiser. A necrópsia ela é um exame, e ela tem uma técnica, né? E ela tem que fazer de forma organizada e hierarquizada. Você tem que seguir essa técnica. Não é festa da uva. Você não tem porque o cadáver morreu que você vai açougar o animal, abrir ele de qualquer forma, né? E você utiliza ele dentro da prática médica para examinar um cadáver em busca de informações que esclareçam o que levar esse animal à morte, né? Esse procedimento, a necrópsia, gente, apesar dela ser uma ferramenta muito importante para o patologista, não é só o patologista que deve fazer ela, né? E se você é um profissional que considera a sua profissão uma profissão séria, uma ciência séria, você precisa saber fazer a necrópsia ou saber utilizar a necrópsia a seu favor, indicando alguém ou chamando alguém para fazer a necrópsia. Quantos animais aí vocês veem no estágio? Morreu. De que morreu? Não sei. Vai fazer necrópsia? Não. Isso é um absurdo, né? Você não ter ali uma verificação de óbito ou fazer uma necrópsia. Você não quer aprender com a morte daquele animal, para com o próximo animal que chegar, você possa utilizar aquele conhecimento, né? Então isso é muito importante. A necrópsia, você tem aí tipos de necrópsia. A primeira divisão da necrópsia que a gente pode fazer é entre a necrópsia clínica e a necrópsia forense, ou também chamada de necrópsia médico-legal. A necrópsia clínica é aquela necrópsia que você faz, né? Segundo, há uma necessidade médica. O animal morreu no hospital, morreu na clínica, ou morreu na casa e você quer saber do que é. Então, geralmente vem um requisitante, o tutor ou o requisitante veterinário, para entender melhor esse caso. Já a necrópsia forense, ela é um pouco diferente e a requisição dela é uma requisição legal, né? O ideal, o mundo ideal, era que o patologista, perito, que fizesse a necrópsia forense, ele já tivesse um exame perinecroscópico, ele já tivesse ali, né, o boletim de ocorrência e o pedido oficial do promotor, juiz ou advogado. Mas não é assim que acontece hoje, mas mesmo assim a gente tem que ensinar o certo, né? A necrópsia legal, ela precisa de uma autorização legal, né, de um pedido oficial, né? E ela precisava envolver o exame perinecroscópico, que é o exame de onde o animal foi encontrado morto, e outros aspectos que são característicos. O laudo é diferente, né? A necrópsia clínica, ela emite um relatório de necrópsia, enquanto a necrópsia forense, ela emite um laudo de necrópsia, né? E a gente tem também os outros subtipos de necrópsia, que é a necrópsia comum, que é a mais simples. Na necrópsia comum, gente, faz a necrópsia e emite o relatório. A necrópsia documentada, ela é a comum com um anexo fotográfico. Então, aquele relatório de necrópsia que vem com as fotos. Uma observação muito importante. Toda necrópsia forense precisa ser documentada. Nenhuma necrópsia forense é comum. Se você está fazendo uma necrópsia forense, você precisa documentação fotográfica de tudo, tá? Tem a necrópsia de interesse científico. A necrópsia de interesse científico é aquela que o objetivo da necrópsia é a elucidação de um elemento científico, de um conhecimento. Aquela necrópsia que você faz não é para um tutor saber, ou um tutor ficar tranquilo, é para você ter um crescimento ou individual ou para a comunidade científica. Um grande exemplo que a gente teve de necrópsia de interesse científico foi agora na Covid, né? Os primeiros indivíduos que morreram de Covid foram feitos necrópsias de interesse científico para você tentar documentar as lesões, para você tentar documentar ali o que essa nova doença causava de alteração. Existe a necrópsia cosmética. A necrópsia cosmética é aquela onde o patologista devolve o corpinho para o tutor. Os meus alunos que fizeram necrópsia comigo sabem que a gente destrói o cadáver, a gente transforma ele numa carcaça, né? Mas se a gente vai fazer uma necrópsia cosmética, você faz incisões menores e isso permite com que você devolva o cadáver para fins póstumos, velório, cremação, né? Qualquer um que seja o seu objetivo póstumo aí de despedida do animal. A necrópsia cosmética, vale lembrar, gente, ela é muito menos invasiva. Se ela é muito menos invasiva, ela é muito menos elucidativa. Então, toda vez que você faz uma necrópsia cosmética, você precisa
falar isso para o tutor e fazer ele assinar um termo de consentimento, para você não ter problema, tá? E recentemente, a gente tem as necrópsias virtuais, que são as necrópsias feitas no metaverso? Não. As necrópsias feitas por tomografia, né? São necrópsias que a gente faz por tomografia, para a gente ter aí mais detalhes, ou às vezes, por exemplo, vários indivíduos de Covid não podiam ser abertos, principalmente no começo. Aí foram feitas necrópsias virtuais, colocava o cadáver na tomografia, e aí você fazia uma necrópsia através de exames de imagem de alta resolução, tá? Se você jogar no YouTube, galera, necrópsia virtual, você vai achar um monte de vídeo da medicina humana no IML, aqui na medicina, na polícia científica, tá? Gente, eu tô indo rápido, sabe por quê? Porque são 60 slides, e a nossa matéria é de introdução, tá? Então, eu falo para meus alunos, né, que tentam psicografar a minha aula, anotar tudo que eu falo, que não dá. Mas essa palestra vai estar disponível no YouTube para você ver 363 vezes, quantas vezes você quiser. Então, por isso que eu estou indo meio rápido, porque é uma palestra de introdução e tem muita coisa para falar, tá bom? Eu empolguei, eu não consegui ser enxuto, tá bom? Me desculpem. Aqui eu peguei 2 textos, um artigo e a outra necrópsia cruenta, né, prof? Pode se falar. Isso, mais cruenta, já, que nela eu diria cruenta. Destrói o animal. Aqui só peguei um artigo, né? A importância da necrópsia em medicina veterinária, pelo professor Paulo Vargas Peixoto, né? E pelo professor Cláudio Barros. Se você quiser ler mais, né, um texto acadêmico sobre a importância e a aplicação da necrópsia, eu passo esse texto para meus alunos. E aqui à direita, se você tem dúvida, se você tem curiosidade para saber um guia, como é que é feita uma das técnicas de necrópsia, lembrando que eu vou falar depois, não existe técnica certa de necrópsia. Existem diversas técnicas de necrópsia. Qual que é a certa? A que eu mais gosto. E a que eu sempre faço. Para não poder esquecer. Não fique inventando de fazer cada vez uma técnica diferente, não, porque vai dar ruim, tá? Então, a técnica de necrópsia certa é aquela que eu sempre faço. E aquela que eu estou mais habituado. Essa aqui foi a técnica que eu fui alfabetizado. Eu aprendi outra técnica depois, quando eu fiz residência. Aqui na USP eles usam outra técnica. Mas elas são bem parecidas. Eu geralmente, dependendo da situação que eu tenho do animal, eu uso uma ou outra, né? Porque às vezes uma é melhor, a outra é melhor, mas, né? Essa aqui, a da direita, é um roteiro para realização de exame necroscópico, lá da faculdade que eu me formei, feita pela minha querida professora, o qual eu tenho, né? Sou muito grato, né? Por toda a paixão que eu tenho na patologia, eu devo muito à minha professora, Veri. E você consegue encontrar ela no site da Federal de Goiás mesmo. Vai lá, coloca assim, roteiro para realização de necrópsia UFG, no Google, você vai achar. Bom, né, qual seria um passo a passo, né, para a gente, só resumindo bem rápido, ali do procedimento de necrópsia. Primeiro, no mundo ideal da patologia forense, da medicina veterinária legal, a gente teria o exame perinecroscópico. O exame perinecroscópico é aquele que a gente vê muito nos seriados, que é o exame do local do crime. Traços, provas no local do crime, eles podem ser primordiais e cruciais para a gente ter um diagnóstico mais assertivo da necrópsia, principalmente arma do crime, casos de intoxicação, né, digitais. Então, existem diversos processos que são deixados na cena do crime, né? Todo mundo que gosta de seriado criminal sabe o tanto que a cena de crime ela é utilizada nesses seriados, né? E o exame perinecroscópico é aquele que seria o ambiente em volta do cadáver, né? E geralmente já a identificação do animal, já todos os processos, alguns processos prévios da necrópsia seriam importantes aqui, tá? A solicitação oficial, ela seria muito importante, né? Lembrando que essa solicitação oficial, sempre que possível, boletim de ocorrência, gente. O boletim de ocorrência é uma ferramenta que tem que ser muito importante, né? Alguns patologistas forenses, eles não fazem a necrópsia sem o boletim de ocorrência. Em alguns casos, você pode até... Já vi casos de fazer a necrópsia e trazer o boletim depois. Em alguns casos, a justiça até permite, né, que você faça a necrópsia, depois vem o pedido oficial, mas não é o ideal.
né? Alguns palestrantes vão falar isso melhor que eu. Já selecionamos aí pessoas com mais expertise nisso para falar isso para a gente. A identificação do cadáver é muito importante antes de você começar a necrópsia. Se é um animal segurado, se é um animal que tem pedigree, é importante você assegurar que aquele corpo, aquele cadáver, é o mesmo que foi solicitado pelo boletim de ocorrência. Então, precisa ter traços de identificação, tatuagens, marcação, microchip. A identificação do animal é muito importante para que não tenha a fraude, né? Ou que quebre a cadeia de custódia, né? Do processo, que a gente também vai falar mais para frente sobre nexo causal e cadeia de custódia. O exame, e depois que você faz a identificação do animal, você tem que fazer o exame externo. O animal tem pelo, cascos, orifícios, pele, né? Tudo isso, integridade da pele, presença de ectoparasitas, qualidade do pelo, escoriações, né? Lesões em região de interdígito, na boca, no focinho, nos orifícios. Tudo isso é muito importante. Então, a necrópsia não é só abrir o animal. O exame externo ele tem uma relevância muito grande, até em correlações. A gente sabe que várias doenças elas se manifestam na pele. Vários processos, doenças crônicas, parasitoses, deficiências nutricionais, elas são manifestadas no tegumento. E isso dá muita informação na necrópsia. A necrópsia não é chegar e abrir o animal, né? Lembrando que precisa da autorização. A solicitação ali tem também, numa necrópsia clínica, seria a autorização do tutor, né? Autorização escrita. Exame interno a gente vai fazer, aí que a técnica de necrópsia vai variar muito. A gente vai ter ali, através do exame, da separação dos órgãos e sistemas e detecção de lesões, a gente vai determinar a causa-morte e os diagnósticos morfológicos. São duas respostas muito importantes no final de toda a necrópsia. No final da necrópsia, você precisa ter uma causa-morte e um diagnóstico morfológico principal e diagnósticos morfológicos secundários quando persistentes, né, quando presentes. E depois disso tudo, você precisa emitir o documento, o resultado de exame, que é o relatório de necrópsia, né? Depois, você precisa também fazer o descarte dos despojos, lembrando que o animal, ele é um material biológico, então ele não pode ser descartado em qualquer ambiente, e a gente até, nos casos de animais segurados, o despojo, ele precisa ser documentado para comprovar que foi feita a necrópsia desse animal, né? Quando a gente fala de necrópsia de animais segurados, vai ter essa parte de despojos, e existe um último tópico, quando pertinente, a exumação, né? Se você precisa rever alguma estrutura ou tirar alguma dúvida de um animal que já foi enterrado, você pode fazer exumação. A gente também pretende ter uma palestra sobre exumação, tá? Algo importante que eu já comentei aqui é a diferença entre relatório de necrópsia e laudo de necrópsia. O relatório, ele é feito na necrópsia clínica, feito por um patologista, onde você vai ter um resultado de exame, assim como fosse um hemograma. O laudo de necrópsia, ele tem aspectos característicos, você precisa ter o cabeçalho, o preâmbulo, o desenvolvimento, a conclusão, o embasamento científico final, né? Então ele tem características que precisa ser seguido para ser considerado um laudo, e ele é um documento oficial feito por um perito. Então, para ser um laudo, o patologista ele tem que estar atuando como perito, e ele tem que ser ou nomeado oficialmente ou ser contratado, né, segundo a concurso público. Bom, viajando um pouquinho, gente, aproveitando que falando desse tema que eu tanto amo, tem um livro maravilhoso chamado O Segredo dos Corpos, né? Nesse livro, né, eu separei aqui pra gente falar um pouquinho, tem essa frase aqui que eu amo. Vou aqui falar para vocês, vou ler para vocês. Olha o tanto que essa aqui é a frase de um patologista, do Dr. Vincent de Maio, né? O Dr. Vincent de Maio é o autor do livro e ele é um patologista forense humano. Olha que bonito. Chama A Morte em Preto e Branco. Eu não sei o que há dentro de um coração humano. Já vi uma porção deles. Segurei-os em minhas mãos. Uns eram jovens e fortes. Outros estavam esgotados, deteriorados e estrangulados. Muitos já tinham deixado vazar uma vida inteira através de estreitas fissuras causadas por balas ou facas. Uns tinham parado de bater por envenenamento ou susto. Alguns tinham explodido em 1000 pedacinhos ou foram destruídos por algum choque violento. Todos estavam mortos. Mas nunca soube de fato o que havia dentro desses corações e nunca saberei. Quando enfim os vejo, quaisquer sonhos, esperanças, medos, fantasmas ou deuses
vergonhas, arrependimentos, raivas ou amor que possam ter contido já há muito tempo se foram. A vida, a alma, vazou por completo, o que resta são apenas vestígios a investigar. É onde eu costumo entrar. Eu chego a arrepio. Arrepiei. De novo. E aqui uma foto minha segurando um coração, né? Para mostrar ali. Né? Na patologia veterinária também, galera, quando a gente está fazendo a necrópsia do animal, muitas vezes, a gente consegue ter indícios de várias coisas que aconteceram naquele animal, mas a gente nunca sabe de tudo. Né? Aquele animal era amado, aquele animal sofreu, tem muitas coisas que a gente não consegue. Esse coração está cansado, né? Quem aí já consegue identificar lesões sabe que esse coração aí é um coração cansado, né? Tá só a ICC. Mas é muito lindo, muito bonito. E até Mário Quintana, né, gente, conseguiu colocar a beleza da necrópsia em poesia, né? Ó, só a poesia possui as coisas vivas, o resto é necrópsia, né? Então, até coloquei essa poesia, né, na nossa publicação, mas mostrando aí a necrópsia, não é porque ela é feita num indivíduo morto que ela tem que ser algo mórbido. A necrópsia ela é muito significativa. E se você tem uma sensibilidade um pouquinho maior, a necrópsia ela pode te dizer muita coisa. Vamos mostrar aqui um pouquinho da necrópsia, né? Só bem rápido. Aqui uma necrópsia mostrando a sala de necrópsia. Então, à esquerda o equipamento, à direita os animais, né? Que a gente faz exame externo. Primeiramente, a gente abre as cavidades. Então, a gente abriu aqui cavidade abdominal, cavidade torácica. E aí a gente observa aqui se os órgãos estão no tamanho normal, na quantidade normal e na posição normal. A gente chama isso de exame in situ. Então, o primeiro exame da abertura é ver se os órgãos estão na quantidade e na posição normal, dentro da cavidade torácica ou da cavidade abdominal. Então, quaisquer rupturas, quaisquer deslocamento, agenesia, hipoplasia, a gente já começa a evidenciar aqui. Depois a gente vai separando os sistemas e os órgãos e vai abrindo para detectar alterações em consistência, formato, cor, né? E nodulações que eles possam apresentar tanto dentro quanto fora. E isso tudo deve ser descrito. A descrição da necrópsia, ela é feita num relatório de necrópsia, né? Esse aqui é o relatório onde vai conter ali, primeiro, o cabeçalho com os dados do animal, requisitante, e depois a descrição tanto do exame externo quanto do exame interno, tá? Necrópsias documentadas, elas sempre têm que vir anexo delas um laudo fotográfico. Então é interessante que a gente tenha as fotos desde a identificação do animal, né? Ali mostrando que aquele animal realmente é um animal que foi solicitado, até as lesões sistêmicas, as lesões encontradas ali nos órgãos. Bom, agora, partindo... A gente pretende fazer sim. Vamos falar agora de alguns casos de necrópsia. Galera, eu acho que a palestra vai até 7h30, tá? Se você estiver preocupado aí com o horário, eu acho que a gente vai mais meia hora de palestra, mais uns 20 minutos de palestra. Tá? Eu me empolguei. Desculpem. Espero que todo mundo consiga assistir até o final. Vamos falar aqui de alguns casos de necrópsia. Galera, uma grande casuística na questão de necrópsia forense vai ser a questão dos maus tratos, vai ser a questão da intoxicação. A intoxicação exógena, né, que é causada ali por diversos tóxicos, um deles, o mais comum, é o carbamato, ou também chamado de chumbinho, né? O carbamato ou chumbinho, ele é administrado para os animais no que a gente chama de isca, né? Que é geralmente a alimentação. Aqui à esquerda a gente tem uma isca de salsicha milanesa de chumbinho. E à direita aqui, como que é esse chumbinho, né? Chumbinho não tem nada a ver com chumbo, viu, gente? É uma de carbo, é um carbamato. Tá? Ele vai agir no ciclo de Krebs, na cadeia respiratória, e vai causar hemorragias no pulmão e no pâncreas. Ele geralmente não causa poucas alterações, e as alterações que ele causa não são patognomônicas, não são específicas, né? Outras alterações podem causar. Então, o exame para diagnóstico é muito mais baseado no toxicológico, juntamente com a necrópsia, do que só a necrópsia. Então, esse aqui é um caso, gente, que foi encontrado, né? Chumbinho aqui no estômago. Vou contar a historinha dele para vocês. Chegou lá um casal, um homem e uma mulher,
com um filhotinho morto. Era um Shih Tzu de uns 3 meses, né? Aí o que acontece? Eles trouxeram esse animal e falaram assim: a gente queria fazer necrópsia porque a gente comprou ele num canil e precisa da necrópsia para a gente pegar o dinheiro de volta. Beleza. Filhote, né? Chega assim para você, o que você pensa? Parvo, né? O combão, filhote, diarreia, né? Diarreias virais e bacterianas de filhote, né? Ou até mesmo um quadro de sinomose inicial, né? De sinomose de um animal mais novo, que veio de um canil, né? A gente não sabe. E aí, toda a necrópsia foi feita baseado nisso, as perguntas que a gente fez e tudo, beleza. Mas a gente perguntou, a gente teve a audácia, né, e a perspicácia de perguntar se o animal tinha ido na rua, se o animal tinha tido contato com outros animais, quem tinha contato com o animal, e a gente chegou nas respostas de que o animal nunca tinha saído de casa, né? Eu estava com eles há menos de uma semana e morreu. Quando a gente fez a necrópsia, não achamos nada. E quando a gente abriu o estômago, o que a gente vê? Né? A gente vê essas inúmeras granulações enegrecidas espalhadas aqui com ração não digerida. Vocês estão vendo que a única coisa que eu tenho no estômago é ração não digerida, ou seja, comeu, morreu. Nem deu tempo de digerir. E essas granulações enegrecidas, né? Eu posso afirmar que isso aqui é chumbinho, gente? Falar assim, ó, escrever lá no relatório de necrópsia. Foi encontrado ração não digerida e chumbinho no estômago. Posso falar isso? O que vocês acham? Não posso, Harumi. Sabe por quê? Porque para confirmar que isso é chumbinho, eu preciso de um exame toxicológico. Isso é para a gente fazer o nexo de causalidade. Né? Então, para a gente saber que isso é chumbinho, eu preciso mandar a amostra de estômago, a amostra de conteúdo gástrico para o toxicológico. Uma outra forma mais rápida, Harumi, é você dar para o estagiário comer. Fala assim, estagiário, coloca na boca. Se ele morrer, aí você coloca que é chumbinho. Se ele não morrer, aí você fica, meu Deus, o que você quer? Tô brincando, não façam isso. Depois que você faz isso, né, você encontra isso aí. Galera, qual seria a isca? Você pode colocar que é sugestivo, né, Dri? Mas você não pode falar que é. E que a confirmação depende de exame toxicológico. E você manda, né, para o exame toxicológico. O que é isso aí? Qual que foi a isca? Nesse caso? A própria ração. A própria ração. Aí, o que aconteceu? A gente ligou para o tutor, falou assim, olha, tudo bem? A gente encontrou um material no estômago sugestivo de intoxicação exógena. Precisamos fazer exame toxicológico e ele agrega mais R$80 no valor. Você autoriza a gente tem o próprio laboratório aqui na USP, a gente pode mandar. Aí a tutora ficou muda. Falou, nossa, espera que eu vou falar com meu marido e já retorno. Aí passou uns 10 minutinhos, o marido ligou e falou comigo. Falou assim, olha, sabe o que é? É que se for intoxicação, o canil não dá o dinheiro de volta. Você pode tirar isso do laudo? Eu falei, não, porque é fraude. Aí ele ficou calado. Falou, tá bom, obrigado, mas não precisa fazer o exame, não. Não pediu o exame. Não pediu o exame. Né? Só tem ração aí, né, gente? A salsicha é de outro lugar, viu? A salsicha é de outro lugar. A salsicha eu só coloquei a foto aí para mostrar para vocês que existem iscas, né? Não fez. A gente mandou pro toxicológico lá na USP mesmo, sem cobrar, porque era da gente mesmo, e deu positivo, né? Então aí, o que a gente podia... Nesse caso, galera, a gente podia ligar para a polícia e falar assim, olha, eu tenho certeza que o tutor matou o animal. Nas leis vigentes que a gente tem, não, né? Não. Mas com certeza os próprios tutores, né, mataram. É isso aí, Estelita. Como é que a gente denuncia? E aí, Estelita, tem um problema. Como é que a gente prova? Para provar, a polícia precisava de um mandato de busca para ir na casa das pessoas, identificar um potinho ou identificar que lá tinha o veneno, para você fazer o que a gente chama de nexo causal. Comprovar que esse animal morto por chumbinho
foi morto pelos aqueles tutores que deram o chumbinho. O que comprovaria o nexo causal do suspeito com a prova, que no caso aqui é o animal morto? Né? Você teria que ter o toxicológico, você teria que pesquisar, ir na casa dos caras e ver que lá tinha o chumbinho, né? Fazer todo o nexo causal. O nexo causal aqui, ele é totalmente fora da realidade. A gente não sabe de qual forma que a gente conseguiria manter o nexo da causa aqui, do que correlacionava a vítima com o suspeito, né? Pois é, então, é difícil, é complicado, né? Bom, vamos para o próximo caso. Vamos aqui para o próximo caso. Esse aqui, galera, é um poodle. E aqui, ó, o preâmbulo, né, a introdução é, ó, o animal da espécie canina, macho, 9 anos, foi encaminhado ao Serviço de Patologia Animal, da FMVZ, em saco de ráfia com manchas de sangue. Tem na foto lá, vou mostrar como que o animal chegou. No dia 27 de julho de 2011, pelo proprietário José... Ixi, não podia expor o cara. Ei, meu Deus, vou mudar. Eu bati tudo ali e não coloquei o cara. Desculpa, gente. Aí você tem aqui o saco que o animal chegou. Né? O saco que o animal chegou. Esse é o saco que ele chegou, gente. Pensa no estado que esse animal vai estar, né? Aqui na época a gente usava uma régua normal, mas a régua que tem que se usar na perícia é essa aqui, viu, gente? A gente não tinha essa régua. E esse é o estado do animal, gente. Esse animal ele chegou pra gente desse jeito. E aí ele tem duas áreas, né? Ele tem duas áreas muito específicas de lesão, que é uma na região dorso-lombar, né? E outra na região de pescoço, que tem esses dois sangramentos. Nesse caso aqui, gente, o ideal é que você faça a tricotomia. Então, né, a tricotomia é muito importante para a gente detectar o perfil da lesão. Se a gente observar bem, a gente consegue observar dois perfis de lesão. A gente tem uma lesão que é pérfuro contundente, né? Outra coisa, antes de falar, o relato é que eu tirei lá, né? Eu tirei lá do slide. O que aconteceu com esse animal? O tutor trouxe, falando assim, eu estava saindo para passear com o meu animal e veio um Rottweiler que estava sem coleira e sem focinheira e atacou meu animal e matou ele. Eu quero processar o tutor desse Rottweiler e eu preciso fazer a necrópsia ali como prova, né? E aí, o que aconteceu? Ele teve que pegar o animal morto dele e trazer pra gente nesse estado, né? Pensa no sofrimento do cara. E aí a gente fez ali a tricotomia e a gente observou dois padrões de lesão. A gente tem essa lesão aqui de cima, né, e do lado, que ela é um ponto com hemorragia em volta. Esse ponto com hemorragia é característico de uma lesão pérfuro-contundente, que é uma lesão que perfura e contunde, né? Então ela perfura, né? Ela é mais profunda do que extensa e ela tem esse bordo hemorrágico. E a gente tem outro perfil de lesão, que é a lesão corto-contundente, que é aquela que dilacera e contunde, né? Então, a pérfuro contundente e a corto contundente, que são aquelas duas que a gente está vendo ali perto da região inguinal. E aí, né, ele tem mais outras lesões, né? Ele teve uma lesão pérfuro contundente na região de órbita, né? Então, perfurou o olho com extravasamento do humor aquoso e humor líquido. E ele tem aqui uma extração dentária com hemorragia da gonfose dentária, na foto de baixo da direita. Então, são todas lesões causadas em vidas, acompanhando sinais vitais como hemorragia, não foi feito depois da morte. E aí a gente consegue ver dois padrões. Se a gente coloca, ó, na abertura do animal, a gente viu que ele tinha total dilaceração de tecidos moles, principalmente ali dos músculos intercostais e músculos reto-abdominais, com extensa área de hemorragia, tanto subcutânea quanto intracavitária. E ele ali teve também ruptura diafragmática, olha ali na foto da direita inferior, que as vísceras intestinais, elas estão todas dentro do tórax, inclusive o fígado, rim, estômago e intestinos. Então ele teve dilaceração, ele teve pneumotórax e ele teve hérnia diafragmática e ainda teve hemorragia interna, né? Então o animal foi destruído, porque quando um cão ele morde, ele não só morde, ele morde e ele sacode o animal. Então ele morde diversas vezes e ele sacode esse animal. E aí, a análise das vísceras, né? Ele teve ruptura do pulmão, perfuração do pulmão, ruptura hepática,
e ele teve lesão na medula, né, espinhal, nas vértebras lombares, na L2 e na L4. E essa lesão teve ali também a lesão do sistema nervoso, da medula espinhal, né? Esse animal, ele teve concomitantemente um choque neurogênico e um choque hipovolêmico. E aí o animal veio a óbito, né, pelo sangramento e pelo processo de choque neurogênico. E aí, galera, né, toda ferramenta que você puder colocar em um laudo de fins periciais, um laudo forense, ele é válido. Porque a pessoa que vai estar lendo esse laudo, ela é leiga no assunto, ela entende muito bem das leis, mas ela não entende sobre lesões de mordida, ela não entende sobre biologia, fisiologia, né, processos e mecanismos pós-mortem, mecanismos de causa de morte. Isso aqui foi como a gente decidiu anexar o laudo só para entender melhor o perfil das lesões. Vocês conseguem ver que através dessa lesão, a distância entre as bolinhas vermelhas, elas são praticamente equidistantes, o que é compatível com os caninos, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, todos os conjuntos de duas bolinhas, todos os conjuntos de duas bolinhas, eles são equidistantes, o que comprova as duas lesões pérfuro-contusas do canino, né? E isso fica mais fácil. E se a gente consegue medir a distância entre essas duas lesões, a gente consegue mais ou menos saber qual o tamanho da arcada do animal. Então a gente consegue saber se é um animal de porte pequeno, de porte médio ou de porte grande. Então, lá no diagnóstico, a gente dá, no final a gente tem lá, causa mortes, choque hipovolêmico associado à ruptura hepática e pneumotórax, foi o que causou o animal. E o diagnóstico morfológico principal, politraumatismo. Graças a Virchow, existe esse termo, porque senão a gente teria que descrever todos os traumas, todas as fraturas, inclusive nomes anatômicos, de tudo. E comentário, que o comentário desse caso aqui foi grande, né? Só estou colocando a conclusão. As lesões descritas são compatíveis com aquelas causadas por mordedura de outro animal de porte médio a grande. Eu falei que é mordedura certeza? Não. Eu falei que elas são compatíveis e elas servem para confirmar o nexo de causalidade das testemunhas que viram o animal sendo agredido. Eu falei que foi um Rottweiler? Ou eu falei que foi o Rottweiler do seu Zé do 73? Não, né? Eu consigo ver isso na necrópsia, gente? Não. Não consigo. Então, a necrópsia, o relato de necrópsia, o relatório ou o laudo, ele tem que ser descritivo e objetivo. E ele tem que ser embasado cientificamente. As lesões, elas são compatíveis com aquelas, né, descritas em processos de mordedura. Mas eu não posso falar que é do Rottweiler. Eu não posso falar que é do Rottweiler do seu Zé de 73. Então, isso tem que ser ali feito através do nexo causal, da testemunha, da câmera de vídeo que viu o Rottweiler mordendo o animal, a comprovação de que o animal morreu pela necrópsia, a comprovação de que as lesões da necrópsia são compatíveis com aquelas de mordedura. Todo esse processo é o que a gente chama aí de nexo causal, tá? Bom, alguns artigos que foram utilizados para a gente fazer a conclusão desse caso, né? Então, todos relacionados à mordedura, né? Então, tem vários artigos correlacionando mordedura de animais em humanos, em crianças, principalmente populações que moram próximos de floresta e lobos atacam, né? Então, você consegue ter padrões das lesões. Nesses artigos, é muito claro e muito evoluído, né? A forma com que eles tiveram a conclusão. Então, você pode ter isso também, né? Fazer moldes da mordida. A gente já viu isso em casos humanos, né? Já viram casos em que onde pegaram o assassino porque fizeram molde da mordida na vítima? Isso pode ser feito, né? E esse último caso aqui é um caso trazido pela polícia, a Polícia do Meio Ambiente, né? Aquela que a gente liga lá pelo telefone de denúncia, telefone verde. São 2 coatis mirins que foram trazidos com suspeita de terem sido alvejados com arma de fogo. E eles foram alvejados por arma de fogo numa região onde morava um presidiário que estava em regime semiaberto, e ele não pode ter porte de armas. E recentemente estavam tendo denúncias de que ele estava ameaçando as pessoas com a arma, e de repente aparece um animal, né? Isso, Ted Bundy foi pego, né, Natália? O Ted Bundy foi um deles. Ele foi pego...
Aí o cara lá, já tinha denúncias de que ele estava andando com arma, ameaçando as pessoas, e de repente aparecem esses animais. Nesse caso, gente, a suspeita era que fosse de projétil múltiplo, né? Aquelas espingardas de chumbinho que um tiro disparam vários projéteis, né? E aí foi feito raio-x, mostrando aqui mais uma ferramenta de grande utilidade dentro da necrópsia forense, o exame de imagem, né? Você pode, para você não ter que procurar agulha no palheiro para identificação e determinação de quantos tiros e localização do tiro, do projétil, você pode fazer o exame de raio-x para você detectar. Então aqui a gente vê, né? E aí a gente conseguiu, fazendo a necrópsia, detectar e pegar todos esses tiros. Ele também, todos esses projéteis, né? Ele também tinha uma lesão hemorrágica em região de assoalho craniano, né? De base de crânio. E isso aqui é uma lesão de contragolpe, né? Que ele tinha uma lesão de golpe na região, né? Da superfície do cérebro, e ele tinha também na base uma hemorragia de contragolpe. Depois que a gente pretende também fazer uma palestra de traumas crânioencefálicos, e aí vocês vão ver que lesões cerebrais, lesões cranianas, elas geram uma lesão de golpe contra golpe. E aqui o relatório de necrópsia. Nesse relatório de necrópsia documentado, reparem que a gente colocou desde a placa do carro da polícia, a identificação da polícia no carro, né? E a gente pegou depois todos os projéteis e colocou ali lacrados com identificação em 2 sacos para a gente mandar para a balística, né? O cara lá da balística que está cuidando desse caso, ele vai pegar o nosso relatório de necrópsia e ele vai verificar o lacre, o selo e a identificação que está no laudo e o que ele recebeu. Isso é para assegurar o que a gente chama de cadeia de custódia, para mostrar que todas as provas elas têm ali um valor, né, e elas não foram alteradas. Esses 2 termos, nexo causal e cadeia de custódia, eles vão ser mais explorados nas palestras mais para frente para vocês. E eles são termos muito importantes dentro da necrópsia e dentro da medicina veterinária legal e da patologia forense, tá? Ufa! Chegamos ao fim. Mas antes da gente terminar, né? Só uma frase aqui. Antes da gente responder as perguntas, né? Eu queria agradecer todos os ouvintes que a gente tem aqui, né? E queria que a gente começasse o nosso grupo com essa frase, que é uma frase que eu gosto muito e dou nas aulas também, né? Que chegará um dia no qual os homens conhecerão o íntimo dos animais, e nesse dia um crime contra o animal será um crime contra a humanidade, tá? Aqui, gente, só algumas das referências. Pode mandar, Amanda, já pode mandar a presença. Aqui algumas das referências, né, que a gente tem na medicina veterinária legal e na patologia forense, que também vai estar disponível para vocês, tá? São livros aí que a gente utiliza. E antes da gente ir para as perguntas, né, antes de eu colocar aqui nas perguntas, eu preparei para vocês um quiz no Kahoot. Meus alunos sabem que eu amo Kahoot, né? Então vamos fazer aqui um Kahoot. Para quem não sabe o que é o Kahoot, é só você entrar, deixa eu colocar aqui, kahoot.it. Você vai digitar aqui, ó, kahoot.it. E aí, nessa página, pode ser do seu celular, pode ser pelo seu celular, você pode digitar kahoot.it. E aí o que vai acontecer? Nesse processo, né, ó, deixa eu só colocar aqui na palestra. Nesse processo, você digita lá kahoot.it, o seu celular, ele vai virar um votador. E aí vai aparecer a pergunta aqui para você e você vai votar na alternativa. Você vai ter um tempo que vai ser 30 segundos e aí você vai fazer. Vamos lá para o Kahoot. Ó, nesse kahoot.it vai ter o PIN do jogo. Esse PIN do jogo é esse número aqui, ó. Vamos lá? Coloquem aí o PIN para a gente fazer um quiz final.
Eu vou deixar lá, depois eu vejo aqui. Ó, eu vou dar... Temos até as 19h20 para você colocar aí seu nome, para a gente não ficar esperando muito tempo. Mais um minutinho. Eu não consigo ver o chat, viu, gente, enquanto vocês estão colocando isso. Tá acabando o tempo. Bom, acho que foi todo mundo, né? Ó, apareceu mais um, não, apareceu mais. Olha, a Fanny e a Bia. Posso ir, gente? Ó, apareceu mais um. Ah, gente, já vou, tá? Deixa eu olhar no chat. Alguém aí tá tentando e não conseguiu? Quer que eu dê mais tempo? Alguém aí tá tentando? Quer que eu dê mais tempo? Vamos então. Temos 30. Ó, Camila. Vai. Gente, as fotos não tem nenhuma relação com a pergunta, tá? As fotos, eu coloquei fotos aí. Eu só acho que é muito importante vocês verem essas fotos. Acho que são fotos que não tem nada a ver com a pergunta, mas esse é o meu gato. Eu acho pertinente vocês conhecerem ele. Esse é o grifo. Ó, aqui é o tempo. Cinco segundos. Aí eu deixei pouco tempo, né, gente? Ah, foi pouco tempo, né? Tudo bem, gente. Ó, sobre medicina veterinária legal, marque a alternativa incorreta. Aplicação dos conceitos veterinários em questões legais. É verdade, gente. A medicina veterinária legal é a aplicação dos conteúdos veterinários dentro do âmbito do direito. Uma vez que as pessoas do direito, elas são leigas dentro dos assuntos que são inerentes à veterinária. Como é que um advogado vai falar que o animal tem uma lesão característica de um maltrato, se não foi na formação dele? Então, na verdade, o profissional que é da medicina veterinária legal, ele transita entre o direito e a veterinária, né? Então, os veterinários são os detentores da verdade, do conhecimento, e os profissionais de direito, eles vão fazer a atuação deles, que é a determinação da lei, né? A execução da lei. Azul, utilizada para evidenciar imperícia, imprudência, negligência e abuso. Verdade. O foco da medicina veterinária legal é justamente detectar se está acontecendo algum processo de imperícia, imprudência, negligência ou abuso, tanto no animal vivo, quanto no animal morto, quanto no alimento ou quanto no ambiente. E a verde tem como objetivo de análise o animal vivo, o animal morto, o ambiente e o alimento. Verdade? E se restringe à patologia forense. Não. A patologia forense é, né, um grande foco, e se brincar, o mais importante dentro da medicina veterinária legal, mas existem diversos outros aspectos, outros braços. Ela não é restrita à patologia forense, nem é sinônimo de patologia forense, igual muitos aí pensam, né, que a medicina veterinária legal é a mesma coisa que patologia forense, tá? Entenderam como funciona o Kahoot, né, gente? Eu só deixei pouco tempo, né? Nas próximas eu vou corrigir isso, tá? Vamos para a próxima. Aquele lá era o grifo. Verdadeiro ou falso? Patologia forense é uma importante área da medicina veterinária legal,
que abrange diversas outras áreas e tem como ferramenta a necrópsia. Essa é a Morgana, viu, gente? Era filhotinha. Linda demais, não é? Vocês concordam? Verdadeiro! Então, galera, a patologia forense, ela é uma das áreas da medicina veterinária legal, né? E ela, por si só, abrange outras áreas, como toxicologia, sexologia, tanatologia, identificação, né? Então, ela é uma área que engloba várias outras. Por isso, ela é tão importante, tão centralizada dentro da medicina veterinária legal, tá? E a Morgana, que linda, né? Olha a Isa arrasando. Próximo. Sobre a teoria do link, marque a alternativa incorreta. Esse é o grifo te julgando. Então, né, ó. Sobre a teoria do link, marca a alternativa incorreta. Demonstra correlações da violência animal com a violência contra o humano. Verdadeiro. Link vem de elo. Em português se chama teoria do elo, né? Que é a ligação entre uma violência e outra, a correlação. Então, ela correlaciona a violência animal contra a violência contra outros, né, seres humanos também em situação de vulnerabilidade, crianças, idosos, né? Amarelo. Indicar precoce, indicação, digitei errado, gente. Indicação precoce de um possível transtorno antissocial. Pode ser, como eu falei para vocês, a violência animal, ela começa, né, ali, indivíduos que têm transtorno antissocial, eles fazem a violência animal desde o começo, né, desde a infância. Verde. É um importante indicador de risco de violência doméstica. Verdadeiro. E azul apresenta pouca relevância na patologia forense. Não, ela tem muita relevância. Um patologista forense precisa entender a teoria do link, precisa entender ali transtorno antissocial e outros aspectos da psicologia que vão permear ali o abuso e os maus tratos contra os animais. E o grifo? Que lindo. Eu falo lá em casa, né? Ó, aqui em casa, o grifo é o gato mais lindo, mas ele é antipático. A Morgana é a gata mais simpática, os dois sabem. Eu falo para os dois. O Guito é o mais lindo, mas a Morgana é a mais simpática. Ó, o Pato Forense deu uma guinada. Harumi também. Quarta, sobre a necrópsia, marca a alternativa incorreta. Com a Morgana bebendo água. Não existe técnica certa? Verdadeiro. Não existe a certa. A certa é aquela que você gosta e que você está habituado a fazer, que você sempre vai fazer ela para não esquecer nada. Pode ser clínica ou forense? Sim. A necrópsia clínica é aquela feita pelo patologista, é requisitada por um tutor ou por outros veterinários. A necrópsia forense é de cunho jurídico e ela sempre tem uma requisição legal, ou um cunho jurídico, ou em prol de estabelecer algum processo ou criminal ou civil, né? A gente tá falando muito de maus tratos, mas às vezes é só ressarcimento, né, gente? Nem tudo é crime, nem tudo é criminologia. Tem questão de ressarcimento também, tá? Verde. Necessário requisição / autorização e, sempre que possível, boletim de ocorrência. Sim, né? O boletim de ocorrência ele tem que ser um respaldo muito grande, principalmente na forense, mas ela pode também ter boletim de ocorrência em alguns casos, né? Para necrópsia clínica. A necrópsia forense não necessita de documentação?
Falso. Toda necrópsia forense ou médico legal precisa de documentação fotográfica. E a Morgana bebendo água. Maravilhosa. A última pergunta, e mais difícil delas. Quero ver quem acerta essa. Essa é muito difícil. Qual o nome dos gatos mais lindos do universo? Meu Deus, e agora? Muito difícil. Meu Deus, quem errou? É a Grifo e a Morgana, gente. Aqui tem uma foto que comprova. Isso aqui, gente, chama nexo de causalidade. Né? Eu tô falando que eles são os gatos mais lindos do mundo e eu tô mostrando, eu tô ligando a prova ao suspeito, né? E isso é muito importante dentro da patologia forense, né? Então não tenho o que falar. Vamos ver o pódio. Terceiro lugar, Kátia. Parabéns, Kátia. Segundo lugar, Pato Forense. E em primeiro lugar, Giovana. Parabéns, Giovana. Parabéns. Vamos voltar lá para a nossa palestra. Espera aí. Cadê a palestra? Aqui. Gente, finalizamos. Vamos responder as dúvidas? A Adriana está perguntando o que se destina à infortunística. Dri, infortunística é uma área dentro da medicina legal. Eu não sou um grande conhecedor, mas dentro da medicina legal humana, a infortunística está muito relacionada à questão de acidentes, né? Vem de infortúnio, algo inesperado, algo ruim. E na medicina veterinária, ela está muito relacionada ao desastre, a acidentes e desastres, né? Ela tem até onde eu li, ela tem um âmbito muito relacionado à questão, foge um pouco dos maus tratos, é uma questão onde tem a morte do animal, mas ela foge dos maus tratos, ela está relacionada a acidentes, né, e a desastres ambientais, né, e ela tem uma vertente um pouco diferente da humana está muito relacionada à questão de perder o carro, perder alguma coisa, mas na veterinária eu não sou um grande conhecedor, mas até onde eu sei ela está relacionado a isso, tá? Eu teria que estudar mais, Dri, para responder a sua pergunta. Não sou um grande conhecedor da área da infortunística, mas pelo que eu li dos tópicos que eu andei lendo e quando eu estava estudando, é mais em relação a isso, tá? É mais questão de dados. A outra mas Dri, primeiro, Dri, não respondi muito sua pergunta, tá? Porque eu não sei muito. Mas até onde eu vi, dentro da veterinária, ela estava mais para esse aspecto. Jaqueline. A outra é a necrópsia cruenta. A outra necrópsia, cruenta, Jaqueline, ela vem de sangramento, ela vem de hemorragia, né? A gente poderia falar que a necrópsia é cruenta, mas a cosmética, ela também pode ser cruenta. Mas eu falo que ela é menos... Acho que eu trocaria a palavra cruenta por destrutiva, né? A necrópsia cosmética, ela conserva mais o cadáver para fins póstumos, como, por exemplo, o velório ou a cremação. A gente tem um monte de empresa que faz isso hoje, né? O que mais? A Harumi. No caso dos animais, há algum tipo de situação onde se dá a preferência por fazer a necrópsia virtual? Harumi, sim. Primeiro que a necrópsia virtual, na medicina veterinária, ela depende muito do tamanho do animal e depende muito de ter um ambiente que tenha a ressonância e a tomografia. Hoje em dia é difícil, né? Geralmente, a medicina humana, ela faz a necrópsia virtual em hospitais, né, que tem
o tomógrafo ou o aparelho de ressonância, e na polícia científica, no ML, eles têm. Na veterinária, a indicação maior seria para zoonoses, como, por exemplo, os carbúnculos. Você tem necrópsias que você tem doenças que você não pode abrir o animal. No caso de Bacillus anthracis, né? Você não pode abrir o animal, em alguns casos. Tem doenças que ela tem um potencial zoonótico muito grande. Tem doenças que você não pode enterrar o animal. Tem várias doenças assim que a abertura do animal ela seria um elemento de contaminação ou de vetor, ou vetor não, no vetor a aplicação da palavra vetor não vem aqui, mas ela seria um foco de contaminação para zoonose ou para algo do tipo. Só que você precisa ver se essa doença faria as alterações, causaria alterações. Exemplo, raiva. A raiva é uma zoonose que a necrópsia põe em risco o patologista, né? Mas a grande maioria dos casos de raiva, você não vai ter lesões macroscópicas características numa necrópsia virtual. Então, na verdade, a indicação seria para essas necrópsias cuja abertura causaria algum tipo de exposição ou malefício para algum bem ou para algum indivíduo, tá? Professor, vai ter palestra de alterações em necrópsia de indicação em possíveis causas de mortes? Pretendemos. Tá? Quem é Hintidini? Pretendemos. Tá aí no nosso... Inclusive, gente, na nossa ficha de presença tem um espaço lá embaixo que ele está dedicado a dicas. Se vocês quiserem ver algum tema, manda para a gente, conhece algum palestrante, fala, eu conheço fulano, que ele fala de tal, seria interessante, manda para a gente está precisando, tá? Esses pontos enegrecidos podem ser comuns do que carbamato? Pode. Fábio, o que acontece? Se o animal, já aconteceu comigo, o animal ele come ração, aí ele come terra. A terra tem umas pedrinhas, e algumas podem ser mais pretas, né? Então, assim, a gente sempre faz o teste, a gente pega o chumbinho, o possível chumbinho, e a gente esmaga. Se ele tiver um grãozinho branco dentro, se ele tiver uma substância branca dentro, é indicativo de chumbinho. Mas hoje existem vários tipos de chumbinho, porque o chumbinho, ele é, na verdade, um pesticida agrícola, que não pode ser comercializado. Ele é diluído em água e colocado na plantação em doses baixíssimas. Só que as pessoas encontram. Então, hoje não existe só aquela forma do chumbinho. Tem um chumbinho que é mais azul, tem um chumbinho que é mais roxo, e não é só preto, né? Porque aquela parte de fora é tipo uma cápsula que ele tem. O organofosforato, o carbamato, ele é a parte de dentro. Então, existem outras granulações enegrecidas, como terra, grão de areia, que você pode encontrar. Por isso que você não pode bater o martelo só porque tem aquela apresentação. Por isso que você precisa do exame toxicológico, porque se você não consegue ter parâmetros fidedignos visuais suficientes para você bater o martelo que aquilo é chumbinho. Que mais? Para poder denunciar, teria que ter o toxicológico junto com a prova? Ou daí sai da esfera da nossa atuação? Precisava, Harumi. Mas esse caso é um caso muito complexo. Eu não sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu sou muito leigo na questão jurídica. Mas como a gente ia denunciar com base no quê? Né? Em qual lei que a gente poderia falar que ele... mais a questão da lei. Como é que, antes da questão da lei, como que a gente comprovaria? Porque você concorda que nesse caso, né, se você tem subsídio para que isso é um caso de maus tratos, ele foi uma morte incidental, causada, né? E essa morte, ela está correlacionado, né, com uma prova. Você até poderia, né, você como veterinário, com um promotor, precisaria de uma promotoria pública para a gente fazer esse processo, mas é tão complicado porque como que você conseguiria, por exemplo, mandato de busca para tentar confirmar o nexo causal da prova, né, que é o animal, a necrópsia, com o suspeito? É complicado, Harumi, bem complicado.
eu confesso que dá vontade, dá raiva, dá vontade de denunciar, mas o que você faz? Como que você... O jogo pode virar nesse caso, né? Se a gente parar para pensar, o cara ainda pode falar assim, não, mas eu não sei o que é, prova. Nossa, agora você me difamou, eu vou processar você por difamação, porque agora todo mundo no meu trabalho acha que eu matei o animal, e a minha família, isso me causou danos disso. Né? Então, complicado. A gente pretende pegar alguma coisa de denúncia, que até quero aprender também. O grupo de estudo é para eu aprender também, eu quero aprender um monte de coisa com o grupo de estudo. E aí, a gente está pensando em fazer uma coisa de denúncia, né? Para denúncia, como que é feita a denúncia de casuística, né? A gente queria ver. A gente vê se a gente consegue uma palestra disso. Tá? O que mais? Acabaram as perguntas, prof. Acabaram? Acabaram. Bom, gente. Não, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Era o Kahoot, aqui o nosso contato, né? Fiz uma palestra de 2 horas. Não consegui resumir, gente. Vocês viram que eu falei rápido, mas como era uma palestra introdutória, né? Bom, se não temos mais perguntas, queria agradecer aí todo mundo. A gente teve 64, nosso pico foi 64 participantes, né? Obrigado aí todo mundo. Eu queria agradecer publicamente toda a equipe que está por trás disso, viu, gente? Obrigado aí, meninas, todos os nossos sustos, os nossos, né, todo mundo que está aí com a gente. A gente já está organizando as próximas palestras para vocês, tá? Os certificados, eles vão ser emitidos dentro de 7 dias depois de hoje, tá? A qualquer momento eles vão estar chegando aí para vocês, tá? E muito obrigado todo mundo. A Adriana, que está aqui, vai ser nossa futura palestrante, né, Adriana? Obrigado aí por estar prestigiando a gente. Logo, logo aí, a gente vai mandar um e-mail para a Adriana. Era para mandar hoje, Adriana, mas eu fiquei enrolado aqui com a transmissão. Deu um monte de problema. Tá? Mas muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. A Rê, a gente pode ver se a Rê vem. Vou pensar na Rê. Vou pensar na Rê, Nicolas. Então, gente, brigadinho. Tchau, tchau para vocês. Beijos.